pessoal, tudo bom? A gente está aqui em mais um Sexos Virtual, dessa vez com dois convidados, e que é o Moser e o Jean. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Helder, e eu vou pedir para o Moser e para o Jean para que se apresentem, então. E a gente vai falar hoje sobre cura gay, e eu botei entre aspas porque esse termo é bem polêmico, mas ele é usado de uma forma proposital. E eu vou pedir primeiro que o Jean se apresente. Então tá, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Jean Ícaro, eu sou psicólogo e também mestre em psicologia social e pesquisei durante meu mestrado a temática que a gente vai falar aqui hoje, né? Só que sobre um outro título, Atitudes Corretivas e Conversivas dos Profissionais da Psicologia. Eu trabalho também em consultório, né, e atendo principalmente a população da diversidade sexual e de gênero. Que bom, obrigado, viu, Jean? Moser, Ah, você pode se imagina. apresentar? Sim. Oi, gente, eu sou o Moser e eu sou doutorando em psicologia aqui pela UFES, né? Sou orientando o professor Helder. Fiz um mestrado também aqui na UFES com o professor Helder, sou psicólogo e pude participar com o Jean da produção desse estudo, junto também com o professor Ângelo Brandelli, que é o orientador dele, e o Damião Almeida, que é lá da URGS, e a gente pode fazer esse projeto junto. Que bom, obrigado, Moser. Jean, você começou já dando uma deixa aí, né? Eu falei do termo cura gay e tal, e você falou atitudes corretivas de profissionais. Vamos começar falando um pouquinho disso, assim. O termo cura gay é um termo popular. A gente sabe que academicamente Sim, para a psicologia não faz sentido, porque a gente não vai falar de cura. exato. Mas a gente tem os termos terapia de conversão, atitudes corretivas, cura gay. Fala um pouco sobre esses termos aí. Então tá. Então, assim, o termo mais usual para falar dos terapeutas que se propõem, de maneira absurda, evidentemente, a tentar converter pacientes LGBTs é atitudes conversivas, né? É bem no sentido de converter, mudar algo que se entende que está errado. Ao longo do tempo, né, e como a gente tem várias dinâmicas que mostram que há uma tendência ao ocultamento do preconceito, se passou a chamar atitudes corretivas, porque são correções tradicionalmente um pouco mais suaves do que já foram no passado, um pouco menos agressivas nesse sentido. E aí se popularizou sobre o termo de cura gay. Por quê? Porque como se os profissionais da psicologia que se propõem a tentar converter advogam muito na ideia de que a pessoa está em sofrimento, então essa pessoa pode passar por uma tentativa de conversão, se entende, né, que como é uma atitude visando corrigir algo que é entendido como errado, a militância e o ativismo entendeu, olha, vocês estão dizendo que é uma doença, então. Se vocês dizem que é uma doença, vocês querem fazer uma cura gay, como se fosse uma doença, um problema. Então, cura gay é um termo pejorativo para se referir aos profissionais que defendem, né, as atitudes corretivas e conversivas. É Sim. um termo que eu acho que é bom porque se popularizou para poder falar desse tema da maneira abjeta que é, porque é um absurdo mesmo, então eu acho que é super justo esse termo. E assim, esse histórico dos termos que se usa e tal tem a ver com o histórico na psicologia, na saúde, na medicina, em relação à patologização das orientações sexuais não heterossexuais, né, Moza? Então, Uhum. acho que você podia Isso. falar um pouco de onde é que vem essa ideia, quando é que isso mudou, explica um pouco essa questão da despatologização. Pronto. É porque a gente já está numa fase onde os psicólogos que acreditam nesse processo de reversão, de conversão da orientação sexual, ou que acham que isso é eticamente viável, eles têm que disfarçar essas práticas através de alguns recursos, né? E um desses recursos é não utilizar o termo cura e para parecer um pouco mais politicamente correto. Porque o que é que acontece? Qual é o histórico que a gente tem? Durante o século XX, a gente vinha num processo onde as ciências psicológicas e psiquiátricas, elas deliberadamente patologizavam as orientações sexuais não heterossexuais, certo? E esse processo, ele começa a mudar ali na década de 70, e isso vai refletir nos códigos de doenças, o CID, o DSM, porque começam a surgir pesquisadores e pesquisas empíricas baseadas em dados
que apontam para uma hipótese diferente da que vinha sendo utilizada para guiar essas práticas, que era uma hipótese mais moral, né? Baseada na família, no ideal de família nuclear, homem, mulher, filhinhos. E aí começam a vir outras hipóteses baseadas agora em pesquisas científicas que apontavam que talvez a homossexualidade não fosse um problema de desenvolvimento do indivíduo, né? E isso foi se fortalecendo, essa hipótese foi se tornando mais do que uma hipótese, tornou um processo mais de teoria dentro da psicologia mesmo, né? A gente entende que a teoria é um patamar acima da hipótese, porque ela já é comprovada por diversas pesquisas. Na ciência a gente pensa desse modo. E o que foi acontecendo foram que as legislações dos países foram se atualizando, dos conselhos de psicologia de diversos países da América, da Europa, do mundo todo. E isso também ocorreu no Brasil, né? Só que no Brasil esse processo começa a repercutir mais fortemente já no final da década de 90, né? Em 99 a gente tem um ato que é pioneiro até, que é a Resolução 01 de 99. Essa resolução é extremamente famosa e é a resolução que proíbe a cura gay como prática da psicologia. Ela faz mais do que isso. Ela institui que a psicologia deve cuidar das pessoas, independente da sua orientação sexual, e servir não para patologizar orientações sexuais, mas justamente para possibilitar o desenvolvimento pleno dessas pessoas, que era o caminho que a gente não percorria antes, né? Mas demorou, né, Jean? Acho que 99. E mesmo com a resolução de 99, ela não foi assim um marco que definiu e mudou radicalmente as práticas dos profissionais, né, Jean? Conta um pouco então de 99 para cá. Essa mudança tem sido lenta? O que é que tem influenciado? Por que é que a gente demorou tanto e ainda está demorando tanto, né? Apesar de já existir a resolução. Eu acho que o Moser ressaltou uma coisa assim que é importantíssima, né? O Brasil foi pioneiro nisso, foi o primeiro país, na verdade, a instituir uma norma, uma diretriz específica que delimitava, né, o quanto que os terapeutas poderiam trabalhar com as orientações não heterossexuais. Então, o Brasil foi o primeiro país a ter esse posicionamento oficial proibindo terapias conversivas, né? Tem países que até hoje isso é liberado, né? Nos Estados Unidos a gente tem alguns estados que têm a permissão, inclusive terapias conversivas para crianças e adolescentes. Então a gente está tendo algo que o Brasil foi pioneiro. O problema é que desde 99, ao se instituir essa diretriz, não se foi trabalhado da maneira mais adequada e aprofundada possível o tema nas graduações de psicologia. Então, até hoje, em 2020, a gente tem uma falha nas graduações em que os currículos não conseguem dar conta das demandas da diversidade sexual de gênero e, portanto, os profissionais saem sem um preparo adequado. Aí junta isso com crenças pessoais que os próprios terapeutas têm em relação ao tema e aí a gente vai ter a produção de atitudes corretivas. E recentemente, né, nós tivemos uma liminar por um grupo de psicólogos que se autodenominam psicólogos cristãos, que não é reconhecida como uma especialidade na psicologia brasileira, né? E esses psicólogos, eles produziram, então, uma liminar, e essa liminar, ela teve o efeito de sustar, né, a integralidade da Resolução 01 de 99. Então, a Resolução 01 de 99, dentre várias questões, uma delas é o impedimento de terapias conversivas e discursos públicos, né, que pudessem promover a patologização das orientações não heterossexuais. Essa liminar, ela aconteceu em setembro de 2017, ela durou um pouquinho mais de um ano, e ela deu uma brecha para que as pessoas pudessem praticar terapias conversivas. O grupo que defendeu essa liminar é um grupo que advogava que não se podia ter pesquisas mais sobre o tema e, portanto, não era possível mais provar se era efetivo ou não as terapias conversivas. Então, eles alegavam que as evidências que haviam sido produzidas mostrando os absurdos dessas terapias, na verdade, tinham vieses ideológicos e que eles não podiam pesquisar novamente para verificar o quão prático eram ou não essas terapias. E aí, recentemente... Ai, desculpa, eu ia falar, Não, desculpa. pode falar. E aí, recentemente, a gente teve a ministra Carmen Lúcia, do STF, né, que suspendeu os efeitos da liminar e retomou a integralidade da Resolução 01 de 99. Ou seja, todos os efeitos dela voltam, inclusive, né,
a proibição de terapias conversivas, discursos públicos ou posicionamentos dos profissionais de psicologia que patologizem as orientações não heterossexuais. Ah, tá. Eu comecei criticando, né, mas foi legal ouvir você falar que o Brasil foi pioneiro em ter uma resolução da para a categoria profissional, né? Eu tenho duas Sim. experiências pessoais muito fortes que, quando eu fui morar nos Estados Unidos, na época do meu doutorado, lá eu tive um amigo que passou por uma dessas terapias de conversão e ficou, Uhum. claro, muito mal, fez relatos horrorosos sobre isso. E agora, anos e anos depois, saiu o livro que depois virou filme, Boy Erased, não sei se vocês já Olha viram, só. e ele foi um Sim, já dos, li o livro também. ele foi um dos que deu depoimento para que esse livro e esse filme saísse. E foi uma Que legal. experiência assim, nossa, eu conheci pessoalmente uma pessoa que passou por isso. E a outra experiência Nossa. também fora do Brasil foi quando eu fui para o Canadá, para o pós-doutorado, e lá eu fiquei sabendo que muito depois do Brasil é que foi proibido e Uhum. custeado pelo governo, custeado pelo Estado, as chamadas terapias de conversão. Um país tão avançado como o Canadá, eu pensei, Nossa. poxa, o Brasil até que está na frente, né? Mas falando Caramba, sobre cara. isso, fala, Moza. É que a herança britânica, né, que criminalizava a homossexualidade até muito pouco tempo atrás, né, ela é muito forte no Canadá, na Austrália. Então, esses países acabaram tendo essa herança britânica nesse sentido, não só da patologização, mas da criminalização da homossexualidade. O É grande verdade. problema é que a gente, apesar de ser pioneiro, como o Jean falou, a gente não conseguiu culturalmente acompanhar isso. É como se nem os setores mais conservadores tivessem se dado conta do que a Resolução 1 de 99 dizia por 10 anos, e aí só então se deram conta de que, eita, vamos correr atrás de fazer algo em relação a isso. Porque nem os setores mais progressistas, nem os mais conservadores haviam se dado conta do que é que significava a resolução daquilo. Uhum. Então, culturalmente, a gente demorou muito tempo para digerir as nossas próprias diretrizes. E Exato. isso fez com que a gente não tivesse repercussão quase nenhuma nos processos formativos. É muito raro você encontrar um psicólogo atuante hoje que tenha tido na sua formação, mesmo que eles saíram há menos de 3 anos da faculdade, que tenham tido um currículo que amparasse práticas não patologizantes em relação à orientação sexual, à identidade de gênero, ou mesmo se a gente pensar em uma psicologia que abrace diversidade étnico-racial. Então, nosso É. currículo de psicologia sempre foi muito frágil e continua em relação a isso, né? É, O que a gente tem agora é um tensionamento político que exige que isso seja revisto, porque se isso não for revisto, a gente corre um sério risco de recrudescimento dessas normativas, das práticas, que a gente já está atravessando um período conservador muito complicado. Uhum. Por falar nisso, Jean, foi tema do seu mestrado, né? Foi. Investigar essas práticas entre profissionais. E Moser participou Uhum. com você de um artigo recentemente publicado, Sim, junto sim, ele com o foi Ângelo e com o Damião, não é e isso? isso, Fala um né? pouco então Exato. dessa pesquisa, da época do mestrado, como essa pesquisa Uhum. se desdobrou nesses artigos publicados Certo. Então foi assim, né? É, eu tinha muito interesse, né, em saber como é que os profissionais da psicologia lidam com esse tema, porque eu pessoalmente passei por uma terapeuta psicanalista antes de ingressar na faculdade de psicologia, que teve uma série de atitudes corretivas comigo, né? Naquele momento eu não entendi honestamente o que estava acontecendo. Eu estava deprimido e ela tentou fazer uma relação entre os sintomas que eu estava tendo e os conflitos que eu tinha familiares naquele momento, estavam muito altos assim. E aí ela foi tendo uma série de comportamentos que dificultaram muito para que eu pudesse viver a experiência da minha orientação sexual de maneira natural, né? E esse processo me incomodou muito. Quando eu entrei na faculdade, aí eu percebi que realmente tinha um gap enorme nesse tema e isso ficou em stand-by. Quando eu entrei no mestrado, que surgiu a possibilidade, então, de eu investigar esse tema, e aí eu tinha uma motivação pessoal muito minha e também porque eu via muitos relatos de outras pessoas contando absurdos. A gente sabia, né, de alguns estudos, principalmente qualitativos, que discutiam esse tema. E aí, tendo como inspiração um estudo publicado por um grupo de pesquisadores italianos,
a gente pensou em aplicar essa pesquisa aqui no Brasil, fazendo adaptações, trazendo um contexto específico, né, e tendo autorização para poder usar um questionário semelhante ao que eles utilizaram lá. Nós produzimos, então, um questionário, né, o Moser me ajudou muito nisso, e aí esse questionário foi liberado, as pessoas respondiam a partir de diversas variáveis, né, que envolvia desde a orientação política, a orientação sexual, convivência ou não com pessoas da diversidade sexual de gênero, o tipo de educação e formação que a pessoa teve, o tipo de escola que estudou, o convívio, né, no trabalho, se trabalhava em equipe ou autônomo. Tudo isso foi dando para a gente informações e a gente investigou o quanto que as pessoas se propõem a tentar corrigir, né, ou converter a orientação sexual de uma pessoa quando há e quando não há essa solicitação. A gente também tentou entender quais eram as visões que as pessoas tinham em relação a esse tema e claro que nós colocamos ali a opção das pessoas responderem a partir de visões que já foram produzidas pela psicologia e pela psiquiatria há muitos anos. Também pegamos essas variáveis e tentamos construir um perfil que nos desse um perfil preditor, ou seja, um conjunto de variáveis que pudesse explicar qual é, probabilisticamente, né, a possibilidade maior de um terapeuta que viria a converter um paciente, que características ele teria, que tipo de visões ele teria sobre o tema. E aí a gente produziu esse estudo, que foi bem legal e trouxe esses dados que são muito assustadores, e que revelam aquilo que a gente já imaginava, né, Helder e Moser, que os profissionais da psicologia ainda se propõem muito a tentar converter pacientes lésbicas, gays e bissexuais, e muitas vezes sem o consentimento, né? Então, é assustador nas diversas formas, principalmente por não ter o consentimento muitas vezes, ou seja, o paciente não se dá nem conta do que ele está vivendo ali. Eu A acho que foi pessoa o não meu foi caso também. buscar o terapeuta ou a terapeuta querendo isso. Muitas vezes o terapeuta impôs isso a partir de uma É, leitura que se fez daquele caso, né? Você disse uma exato. coisa aí que eu estou aqui pensando se eu pergunto para botar lenha na fogueira. Você fez o perfil desses profissionais. Isso. É, dentro disso, tem alguma questão relacionada à abordagem teórica na clínica? Você ousa discutir isso para botar Sim, lenha na sim. fogueira? Sim, sim, não, tranquilo. Eu vou te confessar que ao desenvolver o estudo, né, e o Moser e o Damião estavam muito juntos acompanhando isso, nós imaginávamos que a psicanálise poderia apresentar maiores níveis de atitudes para tentar converter as pessoas LGBT. Né? Por quê? Porque a psicanálise ela tem uma produção muito longa, tá, de teorias patologizantes em relação a esse tema. Uma parte disso é porque a psicanálise é uma abordagem também muito tradicional, né, uma das primeiras a tomar força, mas também porque a psicanálise foi muito modulada a partir desse desenvolvimento dela do contexto histórico, né, do que diziam que era moralmente correto ou não, né? E aí eu sou da terapia cognitivo comportamental, pelo que eu sei tu também né? Uhum, sou. Então, eu imaginava que a TCC daria níveis menores, porque como é uma abordagem que trabalha muito com evidências, né? Eu imaginei e me iludi, né? de que seria uma abordagem mais suave em relação a isso. Aí apareceu, tá, que os terapeutas que mais se propõem a tentar converter pacientes quando há solicitação deles são os da TCC, né? Os maiores níveis apareceu da TCC. Jean, eu me surpreendi, já sabia desse dado seu, né, lendo o seu trabalho. Mas eu acho que tem uma explicação por trás. Eu, como alguém que tem formação em TCC, a TCC é um desses campos que o Moza citou aí, que não toca no assunto. Eu fiz É, formação em TCC, fiz minha especialização no Brasil, fora do Brasil, estudei TCC, e ninguém falava desse assunto. Parece que é, nunca ia chegar na clínica alguma queixa relacionada a essas questões. E eu acho que concordo. talvez isso tenha a ver, né, Moza? A falta de formação. E talvez, vamos depois discutir por que é que acho que os psicanalistas pensaram mais nisso. Ou se não foi pensado, não sei. O que é que você acha, Moza? Não, eu concordo. E essa questão da formação é também a hipótese que a gente levanta na discussão do artigo que a gente produziu, porque, de fato, tem um gap ali de produção acerca de sexualidade dentro dessas terapias mais cognitivas e comportamentais, né? Então, querendo ou não, algumas abordagens mais psicodinâmicas dedicaram mais tempo, né, para discutir algumas questões relacionadas as questões da sexualidade, e isso, de algum modo, traz o assunto para dentro dos processos formativos.
Só que é importante a gente também pontuar, Helder, que as pontuações foram muito próximas, assim, de TCC e de abordagem familiar sistêmica, por exemplo, praticamente Uhum. empatado. É. E mesmo a psicanálise, as psicodinâmicas ou as humanistas também não estavam muito longe. Então, É. o dado que a gente tem é de que, vou dizer com exatidão, 29% dos psicólogos entrevistados, a pesquisa ela tinha 692 psicólogos, 29% deles disseram que converteriam ou fariam práticas para ajudar esse paciente a voltar a ser heterossexual ou a tornar-se heterossexual se fosse pedido pelo paciente, pelo cliente. Ou seja, se o cliente pedisse, ele desenvolveria um plano de trabalho para ajudar o cliente a tornar-se heterossexual. Quase 30%. É Isso muito. significa Absurdo. isso significa que em cada 10 pessoas que procuram um psicólogo, 3 podem cair numa clínica que o psicólogo vai ter práticas que têm crenças patologizantes acerca É, dessas práticas. a As chance é práticas muito da alta. Eu quis botar homossexualidade. fogo no parquinho, perguntando das abordagens, mas a diferença é bem pequena. E, claro, Sim. a gente tem que fazer jus também às pessoas que são dessas abordagens e que trabalham de uma forma correta. A gente, Claro, claro, a imagino. TCC demorou, mas já tem gente trabalhando esses temas, inclusive a gente, né, Jean? Exato, Mas tem gente exato. produzindo material, livros e tal. A gente também, você também, eu também, e a gente tem que ir com calma aí nessas diferenças. Claro, Tem claro. uma coisa que me surpreende, aí um de vocês pode falar. Essas práticas, a gente já tem evidências de outros países do mundo, da década de 80, Inglaterra, por exemplo, que fez muito isso com behaviorismo e tal, de consequências horrorosas para as pessoas e de um resultado que não é o de conversão, digamos assim, a médio e longo prazo. Então parece uma burrice, uma coisa meio, não é baseado na ciência, não é baseado na evidência que os terapeutas fazem isso. Jean, por que que os terapeutas continuam fazendo isso se não tem evidência teórica, empírica, nada? É crença pessoal? Eu acho o seguinte, tá? Tem dois grupos de psicólogos aí que atuam muito nesse sentido, tá? O primeiro grupo é daquele que é charlatão mesmo, né? Que a pessoa vai lá e vende a ideia, né, de que É, funciona é, algo que não funciona. Ela vende porque ela sabe que é isso que uma pessoa que está em sofrimento em função da sua orientação sexual quer ouvir, que é possível mudar, que é uma explicação, uma causa e que é possível controlar e alterar isso. E aí vende essa ideia para a pessoa, né? Por quê? Porque quer ajustar aquilo que o próprio terapeuta acha que não é natural, que não é normal, usando as suas crenças que podem ser variadas, inclusive religiosas, né? Aí tem um outro grupo também de terapeutas que eu entendo que são aqueles terapeutas que estão ali juntos com o paciente e que eles acham que é possível pelo menos alterar o comportamento da pessoa, né? É um grupo de terapeutas que eu acredito que tem a leitura de que não vai alterar o desejo sexual, mas de que é possível tentar pelo menos alterar o comportamento. E de novo, né, na mesma lógica do primeiro, porque quer ajustar aquilo que o terapeuta nas suas crenças pessoais, né, e sociais acredita que não é natural para ajustar com o que ele entende que é mais aceitável socialmente. As duas versões, evidentemente, são horríveis, né? E eu entendo que a primeira é pior ainda, porque eu acho que é um terapeuta bem charlatão, assim, que faz isso. Pessoalmente, deixa eu contar uma situação que eu conheci um terapeuta em São Paulo. Quando eu digo terapeuta, não é psicólogo, tá? É uma pessoa ah, que tá, faz uma terapia, mas não é psicoterapeuta, é isso que eu quis tá, dizer. tá, tá. E essa pessoa, ela vai fazer parte do segundo grupo, né? Que ela contou que ela sabe que não vai mudar o desejo sexual, sabe que não vai mudar o interesse romântico também, mas ela sabe que é possível alterar o comportamento. A pessoa vai mudar o seu comportamento, vai mudar as pessoas que se relacionam, vai mudar o seu estilo de vida, sei lá. E aí essa pessoa ela vai para o segundo grupo. Evidentemente que eu discordo, eu acho absurdo, isso não pode acontecer, mas eu entendo que essas duas separações, não sei como é que vocês veem. A grande questão é que essa crença de que mudar o comportamento é, já resolve, em parte, o problema é uma crença muito cristã.
Claro, no claro. sentido de que a homossexualidade ela é uma prática e não um desejo sexual. Então, isso é uma hipótese muito cristã, que foi difundida por muito tempo em algumas correntes religiosas, e a religião também ela acaba sendo um componente moral que embasa algumas dessas crenças que possibilitam essas práticas conversivas, né? O Exato. que é importante a gente frisar, Jean, é que essas práticas de mudar comportamento, elas não são menos inocentes, no Não, sentido não, de não. que elas geram um sofrimento para o sujeito que está vivenciando aquele processo terapêutico. É. E a gente sabe que de terapêutico não tem nada, porque é um processo que gera bastante sofrimento a pequeno, médio e longo prazo. Então, a gente pode falar de transtorno de estresse pós-traumático, a gente pode falar de desenvolvimento de transtornos de ansiedade, a gente pode falar de transtornos de humor, né, de transtornos depressivos, todos esses associados a processos de tentativas de conversão da orientação sexual ou de atitudes corretivas na clínica psicológica. E a da ação suicida também, né? Muito comum ideação suicida, Assim, né? então, a gente tem relatos assim, absurdos que a gente tem acesso, né, de terapeutas que impõem diversas formas de controlar a expressão, por exemplo, em homens gays, da afeminação. Então, Ah, a é verdade. afeminação é um ponto que é muito cobrado para homens gays. Eles não podem ser afeminados, e aí tem toda a questão da masculinidade, toda a questão social em torno disso, das crenças sobre o que é ser um homem macho, e controlar, então, os gestos, a forma de falar, é muito comum nesses profissionais que fazem essas práticas. Eu ouvi relatos de fazer treinamento dentro da clínica, de como anda, de como fala, de como reage, de como se Fazem, assusta. fazem. Isso é muito terrível. Muito recentemente, há poucos dias, eu ouvi um relato de uma psicóloga que tinha questionado ao cliente dela por que ele escolheu ser homossexual. E ele meio que ficou desestabilizado com aquela questão, porque a relação de confiança que eles tinham estabelecido há 2 anos, em 2 anos, né, de processo terapêutico, meio que se coloca numa situação muito difícil quando ele percebe que ela não enxerga os desejos dele exatamente como legítimos, mas É. coloca em dúvida a legitimidade dos desejos dele. Isso pode arruinar o processo terapêutico. Mosé, É. o que você falou me lembrou uma coisa importante, assim, tem a ver com a crença que o profissional tem sobre a etiologia da orientação sexual, né? Assim, se ele acredita que a orientação sexual tem uma origem biológica, cultural, aprendida, inata, mista, isso faz com que ele acabe optando por alguma prática, por alguma vertente, por mais que a psicologia não dê essa resposta para ele, que a psicologia não deu essa resposta. É. Então, quando a gente fala, eu tenho me interessado em ler os artigos sobre etiologia da orientação sexual, não pensando na etiologia em si, não estou curioso em saber por quê e tal. Eu estou curioso em saber por que as pessoas acreditam naquela etiologia, que são as crenças sobre a etiologia da orientação sexual, a origem da orientação sexual, né? Acho que Jean concorda que essa crença é fundamental na prática, né? É fundamental sim, inclusive, né? O Moser acompanhou muito isso, tu também, quando a gente, né, fez a defesa do mestrado, que ter um alto nível de crença religiosa, por exemplo, é um preditor, né, em relação à produção de atitudes corretivas. Os terapeutas que mais se propõem a tentar converter ou corrigir uma orientação sexual são aqueles que geralmente acreditam que a homo e a bissexualidade são frutos de uma patologia, né? E aí as explicações teóricas são variáveis. Sempre, né, no lado, né, das explicações patológicas, vão sempre vir noções de que não é natural, de que aconteceu alguma coisa no desenvolvimento psicológico daquela pessoa que produziu, né, a homo e a bissexualidade. Aí tiveram algumas teorias e os terapeutas pontuaram bastante, por exemplo, acreditar que a homo e a bissexualidade é fruto de abuso sexual ou estupro sofrido na infância e adolescência. Tinha também a de que é mais de base psicanalítica, de que
um homem seria gay ou mulher seria lésbica porque teria uma proximidade excessiva com um dos genitores e várias outras, né? Sim, Tiveram. Então, são evidentemente patológicas, né? Influencia, sim. As crenças que tentam buscar uma justificativa psicológica patológica influenciam muito e as religiosas também. Eu posso aprofundar esse dado? Pode, moça. Trazendo do nosso próprio material, né, Jean, do próprio artigo, as crenças que a gente encontrou, Helder, que seriam preditoras, né, desses comportamentos, seriam a crença de que é uma patologia, é a crença mais que prediz mais fortemente, né, essas atitudes corretivas, crer que crianças que são criadas por pais homossexuais, elas tendem a ter problemas no seu desenvolvimento, acreditar que a homossexualidade ela é um produto de uma inadequação em ser heterossexual, como se quando o sujeito entende que ele não é bom em ser hétero, ele se torna homossexual. Não, essa teoria é tudo para mim, né? Ela é muito criativa, meu Deus. E a crença de que existe uma causa. A crer que existe uma causa para a homossexualidade ou bissexualidade em si já é uma preditora nesses psicólogos dessa amostra dessas atitudes corretivas. E o alto nível de crença religiosa também. Isso, do ponto de vista social, a religião e o gênero, né? Os homens, eles mais comumente desenvolvem essas ações do que as mulheres. É interessante, é bom tocar nesse assunto e falar com dados, né, Moza, né, Jean? Com dados empíricos, com a pesquisa séria feita. A gente tem vários argumentos e evidências para que essas práticas elas acabem, mas infelizmente elas continuam. Eu queria agora mudar para a gente levar um tom mais positivo para a conversa e pensar um pouco em recomendações. Qual é o caminho? Moza falou sobre os currículos da formação de psicologia, já enfatizou isso também. A gente tem hoje em dia um tema bem legal, bem interessante, que é a terapia afirmativa, a clínica afirmativa. Eu queria que vocês falassem um pouco desse caminho, o que é que dá para fazer, o que é que já foi feito até agora. Jean, você pode começar. Tá bem, o que eu entendo, tá? Eu acho que a principal variável que está associada à diminuição dos níveis de discriminação, que é conviver com pessoas que fazem parte da diversidade sexual do gênero, é fundamental, né? Então, quando a gente tem políticas que envolvem contratação, focando, né, nas estratégias de negócio em relação à diversidade, a gente está incluindo mais funcionários e funcionárias, por exemplo, que fazem parte desses grupos. Isso faz com que as pessoas diminuam, né, os seus níveis de discriminação em relação a essas pessoas. Isso quer dizer que essas pessoas também vão acessar mais espaços universitários se houver políticas inclusivas nas universidades. E, além disso, conviver com essas pessoas que fazem parte desses grupos. Eu acho que é o fator fundamental, né? O que me preocupou também, que no estudo que a gente fez, né, Moser, não apareceu lá que conviver impediria a pessoa de ter atitudes corretivas, o que mostra que não é suficiente conviver. Então, à medida que isso ocorre, né, também pegando um pouco da fala do Moser, eu acho que a formação curricular ela é fundamental. E eu incluiria um terceiro fator, que é uma formação que pudesse ser mais, me fugiu a palavra, interdisciplinar, né? Eu acho que uma formação interdisciplinar, ela permite que tu possa acessar diferentes conhecimentos, ver os limites de até onde tu pode ir e torna esse conhecimento mais amplo e aprofundado, e também permite que outros profissionais consigam compreender um pouco das práticas, o que se pode fazer, o que não se pode fazer. Tem muitas pessoas que não sabem que é legal, né, do ponto de vista do órgão profissional, fazer terapias conversivas. Então, esse tipo de diálogo com outras áreas é fundamental para a psicologia se apropriar de conhecimentos muito importantes de outras áreas, assim como essas outras áreas fazer o mesmo em relação à psicologia. Eu entendo que são esses três fatores. Desculpa. É importante, Jean, você falar que é interdisciplinar, porque a gente está falando da psicologia, nós três somos psicólogos, mas no campo da saúde, outras áreas, a gente tem outros levantamentos, praticam, conduzem o atendimento à população LGBT ainda com mais preconceito e mais violência. A Aline dos Sexos, a nossa que fez o mestrado comigo, ela fez uma pesquisa identificando essas questões na prática de saúde de mulheres lésbicas.
E os psicólogos e psicólogas, na verdade, são os profissionais mais abertos. E mesmo assim, a gente ainda tem esses 29% fazendo bobagem e crime. Bobagem e crime, porque a homofobia está igualada a crime no Brasil. E a gente, e outros profissionais de saúde, essa situação a Aline apontou que ainda é pior. Moser, falando disso, eu sei que você tem contato com o tema da terapia afirmativa. Eu acho que muita gente que pode estar vendo esse vídeo, inclusive, nem sabe o que é terapia afirmativa, nem sabe que pode, vou procurar um psicólogo, uma psicóloga que diga lá, eu sou terapeuta afirmativo. O que é isso, Moser? As terapias afirmativas, Helder, elas são um conjunto de práticas que consideram a homossexualidade nada mais, nada menos do que um processo natural de desenvolvimento. Então, ela não está dentro de um campo, de uma abordagem teórica específica, como o TCC ou psicanálise, ela é interdisciplinar nesse sentido, né? Interteórica, melhor dizendo, mas ela procura fazer com que essa orientação sexual ela seja parte da vida desse cliente e, melhor, que ela seja um fator protetivo, um fator que traz benefícios para a história de desenvolvimento psicológico desse sujeito. Para que a orientação sexual ela não seja marcada simplesmente como um fator negativo e que tem que ter o tempo inteiro ser remendado para o cliente ficar bem. Não, é a ideia de enxergar também que é uma potencialidade a gente ter uma orientação sexual diferente e conviver com ela e saber como lidar com essa diferença, né? Então, as práticas afirmativas, elas ainda estão um pouco difundidas no Brasil, esse termo ainda não é tão conhecido, mas já temos alguns manuais lá fora, que já estão há alguns anos sendo desenvolvidos. No Brasil, chegou há alguns anos, né, um livro pioneiro do Clécio Borges, falando sobre terapia afirmativa, mas de lá para cá, pouco material complementar foi produzido em língua portuguesa, e isso é importante que a gente tenha atenção. Mas, em resumo, é o psicólogo entender que a homossexualidade não é uma patologia, que também é identidade de gênero, né? A gente pode incluir nesse processo, e que é importante que ela seja levada em conta no processo terapêutico. E levar isso em conta é não fingir que ela não existe, é entender os impactos que ela gera, positivos e negativos, para que o cliente, o paciente ali tenha condições de lidar com todos os aspectos da sua vida. Então, a gente tem visto um movimento recente muito importante de trazer, né, esse título de terapia afirmativa, mas não como uma formação específica, a gente não tem uma formação específica para isso, mas é um grupo de pessoas, um grupo de práticas que tornam a psicologia inclusiva. Que bom, muita coisa para falar. Mas veja, a gente está falando sobre esse assunto como uma forma de divulgar uma pesquisa acadêmica, que foi o mestrado do Jean, o artigo que vocês publicaram. E eu acho que tem outras formas também interessantes. Eu sei que o Jean está prestes a publicar um livro, e aí você pode falar um pouco. O seu livro é para psicólogos e psicólogas, para o público em geral, para a população LGBT, para quem é? É para o público em geral. Inclusive, só aproveitando a fala do Moser, a pessoa que fez o prefácio foi o Clécio Borges. Então, ele fez o prefácio do livro. Ele fez. Eu participo de um grupo com ele de estudos, né? Somos 5 terapeutas que dialogam muito, né, com temas e questões que dizem respeito à diversidade sexual de gênero. E o livro, ele tem como inspiração esse estudo que a gente fez, né? Então, a inspiração é dali. Mas o livro ele traz uma leitura muito leiga e acessível para as pessoas que têm diversas dúvidas em relação a esses temas. Essa questão que a gente falou sobre as crenças em relação à origem das orientações sexuais, isso é discutido lá. Eu discuto também a criminalização da homo e da transfobia, os aspectos, né, eleitorais que influenciam muito no estresse de minoria e todos os fatores assim que geralmente as pessoas têm dúvidas, discutem, querem saber, lá é abordado, né? A inspiração é esse estudo.
para tentar mostrar muito dessa realidade, né? Uma coisa que não entrou no estudo, mas que entrou no livro, foram os relatos que os terapeutas deram, porque não houve tempo hábil para dar conta disso, né? A gente também, eu coletei dados também falando sobre essas práticas em relação às pessoas trans, mas não houve braço para a gente conseguir dar conta disso naquele momento, né? Mas os terapeutas também contaram, né, coisas que eles pensam sobre o tema, né? Aí apareceu de tudo, terapeutas que defendem, que não defendem, que acham que é uma bandeira ideológica, que são a favor de discutir isso na psicologia. Então isso entrou no livro assim também. Então eu acho que o livro ele é uma forma acessível de divulgar esse tema para pessoas que se interessam, né? Pessoas que têm dúvidas e queiram falar, e também para psicólogos e psicólogas que queiram entrar um pouco mais na discussão dessa questão. Que é uma discussão que tem que continuar acontecendo, né? Porque imagina, a coleta dessas informações que a gente fez no estudo, né, Moser? Foi no ano de 2018. Nós estamos no ano de 2020. Isso quer dizer que essas práticas, elas continuam acontecendo a todo vapor, né? E não poderiam mais, é um absurdo, né? Então, Sim. Esse é o livro. Se chama Jean, Cura Gay. assim que você lançar, que eu sei que está perto, a gente divulga nas nossas redes também. Legal. Só fala pra gente rapidamente como a gente encontra, então, você para poder comprar o teu livro, apoiar o teu projeto. Gente, se você botar livro Cura Gay no Google, vai aparecer lá a página do Catarse, que é a página que está vendendo. A gente está na etapa de pré-venda, que é quando a gente financia o livro. Você compra o seu exemplar, você está financiando o livro, você vai receber em setembro na sua casa, no endereço que você colocar. Tem versão e-book, tem kits lá, tem kits gays lá, que são kits, tá? Que tem a bandeirinha, tem uma eco bag, tem o kit família sapatão enviada, kit empoderamento. É bem legal, tá bem criativo, assim. Arrasou. Divertido. Divertido e sério ao mesmo tempo, tem que ser assim, né? Sim, claro. Moza, eu vou deixar agora um espaço rápido para cada um agradecer e dizer alguma coisa. Eu vou colocar embaixo da imagem de cada um de nós o nosso Instagram, se as pessoas quiserem seguir. E vocês podem falar as palavras finais para que eu agradeça depois. Vai lá, Moser. Não só agradecer o convite também, Elda, e agradecer ao Jean por ter aceitado. Foi muito legal esse bate-papo. Eu acho que é muito importante, né, politicamente e também de forma formativa para muitas pessoas que esses espaços aconteçam. Então, eu fico muito feliz de participar de um projeto como esse, tanto da produção desse artigo com o Jean, com o Ângelo, com o Damião, quanto de poder participar de uma discussão como essa. Então, é só isso. Gente, eu quero agradecer o convite, pela gentileza de eu poder estar falando desse tema, pela oportunidade de eu também ter podido falar um pouco do meu livro. E eu acho que é muito legal dialogar com vocês. Eu tenho um carinho muito especial pelo Moser, né? Porque ele me acompanhou muito durante a minha trajetória. E o maior respeito pela tua trajetória também, Helder, que tu contribuiu muito, né, na minha banca. Então, essa foi uma grande oportunidade e eu estou feliz de estar aqui discutindo com vocês. Eu tenho um carinho muito especial pelo povo nordestino, que foi fundamental para que eu conseguisse lidar com as dificuldades que é produzir um estudo de mestrado. Então, agradecimento total pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que bom, obrigado, Jean, obrigado, Moser. Eu também agradeço a vocês dois, acho que foi uma conversa ótima. A gente falou um pouquinho só de muita coisa que pode ser falada. Depois a gente vai marcar uma outra, tá bom? Acho que ficamos por aqui, então. Tchau, pessoal. Valeu, tchau. Gente. Tchau. Tchau, pessoal. Sigam as redes do sexo.